Bom dia a todos. Ariel, obrigada pela introdução. Muito bem-vindos a mais um painel incrível desse Summit de Educação realizado pelo Mercaz. O nosso painel de hoje tem o tema Educar para Empreender, a diversidade e inclusão da escola aos negócios. Para essa conversa hoje, contamos com a presença de duas grandes assumidades no tema. Uma honra e um prazer contar com vocês, Sueli e Egídio. Sueli Nascimento Gravanic dos Reis, gerente de produtos e líder da BEM, Black Employee Network, na SAP. A Sueli tem pós em liderança pela Cornell University, mestre em administração de empresas pela FECAP, pós-graduação em gestão de pessoas, administração e em tecnologia da informação pela FGV, FAAP e PUC. Extensão em psicogerontologia na PUC, coach pela canadense Ericsson, professora de pós-graduação nas universidades Mackenzie, FMU e Zumbi dos Palmares, graduada em tecnologia e licenciada em educação artística. Uau, que currículo incrível! Nosso segundo convidado, Egídio Guerra, CEO da Ecosistema Digital e Hub Socioambiental Terra da Sabedoria. Fellow Ashoka, atuou como consultor no Banco Mundial e na ONU. É cineasta pela UFC, educador e empreendedor. Foi eleito empreendedor de um novo Brasil pela revista Exame Endeavor, ganhou prêmios internacionais na Espanha, Chile e Estados Unidos. Atuou como executivo em grandes empresas como Coca-Cola, DuPont, Brahma e Banco Real. Educador e pesquisador em programas acadêmicos de inovação e impacto social para jovens universitários das principais universidades americanas no Brasil nos últimos 10 anos. Liderou movimentos estudantis, sociais, criou o programa Agentes de Responsabilidade Social da FIEC/CNI, foi um dos fundadores das empresas júniores no Brasil e outras ONGs que se destacaram a nível nacional e internacional. Atua com governos visando gerar sinergias com empresas, universidades, ONGs, comunidades e cooperação internacional para inovar e ampliar o impacto das políticas públicas. Atualmente, tem como missão criar no Brasil o primeiro vale de inovação global em políticas públicas e impacto social. Uau, quantos projetos importantes aqui. Vocês dois são super bem-vindos. A gente vai ter uma horinha aqui de muita reflexão e muito debate com temas muito importantes e relevantes para o nosso cenário atual. Agora a gente vai passar um vídeo para dar uma contextualização e aí já partimos para as perguntas. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder, take off your backpacks. Basketball, line up, we're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off.
Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability. You don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Forte, importante e contextualiza bem aqui. Então, eu vou pegar o link com esse vídeo, né, que a gente acabou de passar. Vou fazer a primeira pergunta para o Egídio. Egídio, no Brasil, a educação básica ela é padronizada pelo MEC. Ao mesmo tempo, sabemos que os estudantes vêm de situações sociodemográficas e econômicas diversas. Temos uma estimativa de 47 milhões de estudantes no Brasil na educação básica. Agora, se esse ponto de partida é tão desigual, como garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades através da educação? Muito obrigado, Elisa. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Mercaz, em especial o Ariel, que tem sido um líder de uma nova geração de empreendedores, né? E com o Mercaz chama para si também o desafio de unir educadores de mundos diferentes. Agradecer também a Deb, que tem iluminado caminhos, né? Com essa orquestra, criando toda essa visão, unindo, né, essas metodologias, esses instrumentos para a gente dar esse grande salto, né? E a você, Elisa, que nos sugeriu esse vídeo, você que é vice-presidente da Hebraica, né? E que nessa cultura de 5.780 anos, né, um pouco mais, tem muitos a nos ensinar como lidar com a educação, com a diversidade, com as trajetórias de vida. E por dividir esse painel, ela que tem feito história nas universidades, como a Zumbi do Palmares, que é uma referência, mas também nas empresas, nas universidades americanas, a nossa executiva da SAP, que vai fazer lá essa mudança também no universo das empresas, né? Eu queria primeiro dizer que esse vídeo emociona muito, e até porque nós não estamos falando apenas de razões, né? Nós estamos falando, sobretudo, de sentimentos. Como bem colocou a Elisa, os números são impactantes. Nós estamos falando de 47 milhões que hoje estão na escola, sujeito a um padrão,
que não liga ou que não dá tanta importância como deveria dar às brutais desigualdades, principalmente no Brasil, uma das economias mais desiguais do mundo, as diferenças entre esses seres, né? Não só as desigualdades, mas as suas culturas, a sua raça, gênero, classe, que tudo isso poderia enriquecer a nossa educação e não servir como limiar que impõe um modelo único e que não parte da singularidade da trajetória de vida de cada ser desse. E é nesses contextos, né, nós vamos ter escolas que não tem nem banheiro, tem várias pesquisas e estudos sobre isso, nem água, e vão ter escolas que têm tudo, né? Então é muito difícil pensar a transformação da educação se a gente for esperar apenas que esse padrão mude. Daí a importância de investir, de apoiar metodologias que fortaleçam a autonomia dessa pessoa a partir da sua singularidade, porque ela surpreende quando lhe dá mínimas condições, a autonomia, o direito de construir seu próprio caminho, faz surpreender, porque é onde esses conhecimentos que ela traz e que ela dialoga com aquele que é e pensa diferente, enriquece a pauta da educação. Então, eu queria começar muito com esse olhar. Nós fizemos isso, por exemplo, com o movimento hip-hop, onde garotos sem família, sem Estado, conseguiram entrar na escola. Um dos líderes está terminando hoje seu doutorado na Universidade Federal do Ceará. Mas eu poderia dizer que o Mano Brown dos Racionais conscientiza milhares de jovens pela música, ou atualmente o Emicida. Mas nós também fizemos isso nas empresas júniores, há mais de 30 anos atrás, quando esses jovens universitários passaram dentro das empresas júniores a ter um currículo que respeitava a sua singularidade, a partir de projetos de consultoria, onde liderança, sinergias, tudo isso, resiliência, só se desenvolve na prática, não é somente em sala de aula. Ou então, quando recebemos nossos estudantes de Harvard, Yale, Stanford, Duke, MIT, Princeton, para estudar inovação social no Brasil, nos últimos 10, 15 anos, né? É importante que eles que vieram das melhores universidades, quando conheciam a nossa realidade brasileira, afirmava a sua singularidade, eles entendiam que não havia só uma forma de pensar o mundo, havia milhares de formas de pensar o mundo. Então, são essas 3 práticas que eu inicio aqui o nosso debate. Muito obrigado. Maravilhoso, Egídio. Esse olhar realmente que a gente precisa, é um esforço coletivo de uma comunidade, de uma nação inteira, e muito bom tudo que você está trazendo e esse olhar que você está fazendo com que a gente possa refletir um pouco. Sueli, continuando um pouquinho esse nosso debate, né? O educar para trabalhar. Como o setor público e o privado podem contribuir para que o jovem estudante tenham essa preparação adequada para a entrada no mercado de trabalho? Queria também que você trouxesse um pouquinho desse enfoque nessa parte da diversidade, né? Com toda essa tua experiência, com toda a tua trajetória, você faz um trabalho lindo aí na SAP. Muito obrigada. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do Mercas para participar aqui do Summit e já me adiantando, parabenizar vocês todos, os organizadores, né, os colegas que estão aqui com a gente. O evento está fantástico. Realmente, parabéns, não só pela iniciativa, mas pela acabativa. Então, já que a gente vai falar um pouquinho de diversidade e inclusão, eu vou começar de uma maneira que a gente tem tentado levar a informação para todos os públicos. Então, eu sou uma mulher negra, 50 a mais. Eu estou aqui vestida com uma blusa azul, uso óculos, tenho cabelos pretos, atrás de mim tem uma parede branca e um pedacinho de um quadro colorido, tá? Então, essa é a minha apresentação para quem, né, para todos os públicos. Bem, em se tratando dessa questão de educação, que me é muito cara, né, e assim, muito querida também, eu acho que eu leciono ou ensino desde 11 anos de idade, né? E eu sempre ouvi que educação, ela começa no berço, né?
Mais tarde, eu vi que a educação ela começa antes do berço, né? Antes da pessoa nascer. E continua pela vida toda. Então, não importa a idade, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa, a gente sempre está ensinando alguma coisa. Então, dessa maneira, ela é, antes de tudo, um dever do cidadão, né? Não só setor público e privado, mas de todas as pessoas. É uma responsabilidade que a gente tem aqui nessa vida. Lá no interior, onde eu nasci, eu sou de São José do Rio Preto, todo adulto, né, educava as crianças. Então, assim, a educação das crianças era de responsabilidade de todas as pessoas. Aonde você estivesse, tinha alguém para te dar a mão, né? E mais tarde, a gente entendeu que esse jovem ou essa criança também dá a mão para todos os adultos. Isso continua sendo assim ainda lá. Então, é dever do Estado, sim, o Estado tem a sua responsabilidade, é dever das empresas privadas, sim, e é dever do cidadão comum, né? Então, se a gente tiver isso em mente, nós vamos ter um mundo bem bacana, né, para todo mundo. Se nós quisermos educar para o trabalho, né, e entenda trabalho da maneira mais ampla possível, né, em empresa, setor privado, setor público, empreendedorismo, empresa nacional, internacional, ONG, o que quer que seja, né, onde a gente tenha uma atividade produtiva. Em se tratando de jovens, então nós precisamos fazer o quê? Né? Aproximar a empresa, né, da escola, aproximar as atividades empresariais das atividades escolares. Hoje ainda tem um grande gap nisso, né? O jovem, ele tem muita teoria e ele tem pouca prática. Então, quando ele se forma, muitas vezes ele não sabe quais são os próximos passos para a entrada no mercado de trabalho, né? O que eu faço agora? Ou eu tenho uma técnica muito boa, mas eu não tenho alguns dos skills, né, que a gente precisa dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, a habilidade de comunicação, a habilidade de relacionamento, por exemplo, e a questão da diversidade, né? E diversidade, equidade e inclusão, né? Os três pilares aí. Se a gente colocar um sabor adicional nisso, eu tenho, então, a diversidade geracional, a diversidade das mulheres e negros, pessoas com habilidades diferentes, aí o gap aumenta, né? Então, existem bons exemplos de escolas que fazem excelentes trabalhos no sentido de aproximar empresa e escola, né? O aluno, ele tem, sim, né, uma técnica sensacional e ele vai desenvolvendo outros skills. Todo mundo tem skills, né? Mas existem alguns que a gente aplica, né, necessariamente nos relacionamentos profissionais. E também essas empresas, elas têm uma cooperação, né, empresa-escola, que é sensacional, e a gente é preciso, então, pegar essas melhores práticas, e ampliar, né? E aí, dessa maneira, sim, eu tenho um profissional, uma pessoa, né, mais bem preparada, e a gente consegue diminuir esse gap, então. Tá? Eu acho que eu começo por aqui. Obrigada, Sueli. Realmente você trouxe um tema muito importante, que é a aproximação das empresas e do mercado de trabalho, né, para as instituições de educação. Eu acho que o Brasil começa, né, a olhar para essa necessidade, tem muito caminho pela frente, mas é realmente um olhar muito, muito importante para esse momento. Egídio, vou trazer um pouquinho agora a nossa conversa para a questão da tecnologia, né? Com essa pandemia acelerou muito, muito mais. A gente, um ano, eu acho que a gente conseguiu adiantar 10 anos do que seria em termos de tecnologia. A pandemia, ela acabou trazendo muito isso. E essas plataformas digitais, né? Celulares, notebooks, entre outras, que hoje é a parte principal do universo dos jovens, né, no mundo de hoje, e eles possuem uma linguagem muito própria e formam um ecossistema digital, onde o real e o ficcional se misturam, e, por sua vez, também interferem na vida social. Como você vê o papel da educação nesse universo digital, tendo por base duas perspectivas? Como incorporar nos processos de ensino e aprendizagem essas novas ferramentas presentes no ecossistema digital? Como educar para formar jovens para atuar nos negócios?
Excelente, Elisa. Muito obrigado pela pergunta, extremamente atual. Queria lembrar quem está nos assistindo, o nosso tema é lidar com essa diversidade e a inclusão da escola ao empreender. Por isso que eu citei o movimento hip hop, porque apesar das desigualdades, eles partem da comunidade, né, onde eles vivem. Mas eu citei também as empresas júniores, que partem aí, são 200 universidades brasileiras, mais ou menos hoje uns 40 mil jovens, de diversas realidades, que também da escola entram na universidade, começam a empreender, e, sobretudo, com 3 mil projetos de consultoria em vários lugares, né, começam a também mudar a realidade. E eu citei também, por último, as universidades americanas, porque vêm das melhores universidades do mundo, e eles vão aprender com saberes produzidos por comunidades no Brasil, por vários projetos sociais que ganharam prêmio no Brasil e no mundo, como a Edisca, como o Prece, como o próprio movimento hip hop, mas que, inclusive, vai gerar várias pesquisas, doutorados, etc. Então, essa trajetória de vida, né, ela é iluminada por outras linguagens, que não somente o currículo padronizado. E é nesse sentido que entra as novas tecnologias. É uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem não, já tem desde 68 aí, inclusive nasceu aí num grupo interdisciplinar, né? Que estava psicólogos, cientistas, engenheiros, que produziram essa revolução que mudou o mundo, né? Nasceu da própria diversidade na história. Também nasceu nos movimentos 68, que queriam caminhos mais diretos, onde nasceu o feminismo, uma ética planetária, a luta pela igualdade racial. Você vê que essas coisas estão bem conectadas na história. Eu, em relação a essas linguagens, não somente da arte, como o hip hop, não somente da tecnologia, mas também filmes, né, impactam sobre essa mudança, nossa relação com a natureza, projetos sociais, são caminhos para transformar esse currículo e impactar essas trajetórias, que nascem nas escolas, mas que vão continuar toda a sua vida empreendendo, aprendendo, sonhando, imaginando e transformando novas realidades. E aí, sobre a tecnologia, Elisa, concluindo, há 8 anos eu montei uma empresa chamada Ecossistema Digital. Na época não havia nem muito termo ecossistema digital. Primeiro porque a ideia de ecossistema, ela muda tudo. Ela muda a nossa forma, inclusive, de pensar. Porque você tem que pensar em integração entre tudo. Entre Big Data, entre inteligência artificial, entre internet das coisas, mas também entre gamificação. Imagina essas linguagens se integrando a base de dados, né, que hoje está nas empresas, que está nas ONGs, que está nos governos, como faz a SAP. Acho que, inclusive, a Sueli pode falar muito mais do que isso. Mas você tem que ter, nesse ecossistema digital, toda uma interação para lidar não somente com a razão, mas, sobretudo, com a imaginação, com a capacidade de eu me ver personagem de uma nova história, com a capacidade de eu enxergar toda a minha trajetória de vida, como eu cheguei até aqui e daqui para onde eu vou. Isso nos proporciona, graças ao celular, graças ao notebook, né, a capacidade de unir o real e o virtual, a capacidade de transformar o virtual num auxílio ao real e o real ao virtual, porque isso enriquece de forma online, inclusive a nossa avaliação do resultado desse ensino. Ele passa a ser online, como passa a ser online também a avaliação das políticas públicas, porque eu passo a interagir com esse ser, quer ele esteja numa ONG, quer ele esteja num projeto de extensão da universidade, quer ele esteja na escola, como está sendo aquele momento na vida dele, aquela missão, aquele currículo ampliado que ele está passo a passo modificando a sua vida, ampliando o seu ser, lidando com as suas desigualdades, superando desafios no contexto. Então, é nessa linha que nós acreditamos que o celular, as plataformas digitais, são a grande capacidade de criar hubs sociais, de colocar hoje, e aí eu concluo, a universidade, incluindo aí os seus projetos de extensão, só a USP tem 9 mil, as políticas públicas, as empresas, a serviço do plano de vida desse ser. Esse plano de vida que ele hoje traduz em missões, traduz em objetivos, e ele vai dizer, empresa, vamos juntos nisso, universidade, escola, comunidade, e ele integra de baixo para cima
e vai transformando a sua trajetória de vida. Essa tem sido a nossa contribuição nessa integração das plataformas digitais. Obrigada, Egídio, pela resposta, e esse efetivamente é o caminho. Essa integração, esse olhar compartilhado, e eu acho que a tecnologia e essa revolução digital, ela tá vindo para potencializar e auxiliar nesse processo. Eu acho que ele vai ser uma ferramenta, e já está sendo uma ferramenta muito importante para alcançar esses objetivos, né? Sueli também poderia comentar um pouquinho sobre esse tema, mas eu também vou só engatar aqui uma pergunta para você, tá, Sueli? Como se entende o apagão de mão de obra qualificada em tecnologia da informação? Qual o grande problema que vai ocorrer nos próximos anos por causa disso, né? A SAP dialoga com o poder público para que haja uma incorporação efetiva de assuntos ligados à tecnologia no ensino básico? Ok. Plano de vida das pessoas, Egídio, eu achei sensacional isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de tecnologia, eu trabalho com isso desde muito jovem, né? Mas eu gosto mais de gente, né? Então, realmente, a tecnologia, ela só serve se ela estiver a serviço das pessoas, né? Se essas pessoas puderem ter o benefício do uso dessa tecnologia. Achei fantástico as suas colocações aí com relação a essa questão. E agora, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, eu sempre observei, né, uma questão que era, sempre tem muitas vagas, né, nas empresas nesse país, e sempre tem muita gente sem trabalho, né? Então, essas pessoas procurando oportunidades e elas não encontram. Então, existe um descasamento entre o que as empresas buscam, né, o que os negócios buscam e o que as pessoas buscam. Então, o Brasil ele tem um longo histórico de atraso tecnológico, né, por causa da reserva de mercado, e isso vem até hoje, né? A gente não conseguiu equalizar essas questões. O que se aprende na escola também é defasado em relação ao que o mercado precisa. Então, o jovem não consegue entrar no mercado de trabalho. Se você colocar aí um pouquinho de sabor nessa questão, né, eu ainda tenho as pessoas que são diversas. Então, muitas pessoas que são preparadas também são ignoradas. Então, assim, esse gap, você vai juntando tudo e nós chegamos no cenário que a gente tem hoje, né, que é esse descasamento. Então, antes da pandemia, eu fui a um evento e eu ouvi o presidente de uma empresa dizendo o seguinte, ele falou, olha, gente, existem alguns requisitos em tecnologia, como, né, para você trabalhar com inteligência artificial, para você trabalhar com a internet das coisas, a questão dos analytics. Então, assim, ele tinha uma esperança de que o Brasil conseguisse nivelar essas pessoas. Porque pensa bem, e aqui vai um exemplo, né? Outro dia eu estava vendo uma vaga e ela era uma vaga para gestão de empatia de robô, não, gestor de empatia de robô. Você já ouviu falar nessa profissão? Genial. Um gestor de empatia de robô. Então, você concorda comigo que uma pessoa LGBT não conhece esse trabalho, porque não existia? Uma pessoa negra também não, tampouco uma mulher e assim por diante, né? Então, na opinião dele, todas as pessoas estariam niveladas. Então, a gente começaria do mesmo ponto, porque ninguém conhece isso. Obviamente, isso, né, não é 100% verdade, e a pandemia, ela veio acentuar algumas diferenças, que é como o vídeo mostrou, né? Tinha uma das perguntas que era se você teve algum problema com o seu celular, né? De não conseguir acessar as informações, de não conseguir usá-lo, né? É o que acontece. A gente tem aqui no circuito Berrini Faria Lima, né, pessoas que não têm problema com a internet. Mas quando você vai para lugares mais distantes, quando você vai para a periferia, essas pessoas, a gente que faz mentoria com jovens, né, em situações de vulnerabilidade, eles não têm internet. Então, assim, eu já nem consigo começar a conversar de novo. E aí esse gap, eu acredito que ele ainda vai permanecer, né, se não vai se acentuar. Então, tudo é novo, né? Todo mundo vai ter que aprender, mas alguns têm ainda alguns privilégios, né?
que serão mantidos por um tempo, e a gente aí não sabe precisar por quanto tempo. Então, muitos jovens, né, brancos, com as suas internets em casa, por exemplo, né, e teriam mais recursos e mais condições ainda de continuar na frente, né? Então, aquela questão da meritocracia não vai ser dessa vez que a gente vai ver terminado. Então, as diferenças, elas acabaram se intensificando, né? E a SAP, sim, né, ela dialoga com todos os setores, né, público, privado, enfim. E nós temos profissionais atuando em diversas frentes, né, com alguns programas em tecnologia, né, e principalmente para jovens, mas não só jovens. A gente tem programas para outras gerações também, né, mas a gente leva a palavra da SAP para a comunidade, né, para o ecossistema todo, né, setor público e setores privados, né. Sim, Sueli, que importante esse trabalho que a SAP faz, viu? Porque é exatamente o que você acabou de colocar. É uma corrida desigual e a pandemia acentuou ainda mais essa desigualdade, e eu acho que a gente só vai conseguir medir e mensurar os reflexos disso em alguns anos. Ainda está tudo muito cedo, né? E a gente ainda vai ter aí bastante reflexo negativo que essa pandemia ainda vai trazer para o país e para o mundo. Agora vou trazer uma pergunta para que eu gostaria muito de ouvir vocês dois comentando sobre ela, que é com relação à capacitação dos stakeholders, né? Nessa parte da inclusão da diversidade, educação, esse conceito agora que está sendo muito usado, que é o de lifelong learning, né? Que é um aprendizado da vida. Como capacitar todos os stakeholders, desde do nível mais baixo até um presidente de uma empresa, para que tenha esse olhar na inclusão, na diversidade. Queria ouvir um pouquinho as observações de vocês dois. Elisa, a gente falou, né, começamos a dialogar sobre esses milhões que estão na escola e até lembramos que 30% deles nem estudam nem trabalham, né? Quando a gente vê uma orquestra de jovens que poderiam estar produzindo riqueza com o seu trabalho, conquistando a sua cidadania, e diga-se de passagem, como em qualquer país do mundo da economia desenvolvida, né, o jovem é a grande força de trabalho de um país, porque ele também consome bastante, vive em 23 setores da economia. Quando a gente puder ampliar que os nossos stakeholders, e aí governos, empresas, universidades, né, consigam lidar com a diversidade linda do nosso povo, única no mundo, que soube lidar, Clujório, infelizmente com muitas desigualdades ainda, mas que a gente tem uma riqueza étnica fantástica, né? A gente tem uma riqueza ambiental fantástica. E é esse convite que acho que nós estamos fazendo a todos, se permitir aprender com os pobres. Muitas vezes a gente acha que temos as lições para eles, mas nós não conhecemos as suas condições de vida. Muitas vezes eles não conseguem empreender porque não tem 3 refeições por dia. Muitas vezes eles não conseguem dar um salto na escola porque o vídeo da desigualdade nos mostrou de onde eles partem, porque eles não têm onde estudar, porque, infelizmente, a pandemia convive 10 pessoas no mesmo 2 quartos, não tem quintal. Então, se a gente não aprender, e todos os stakeholders, a lidar com essas desigualdades de forma profunda, clara e objetiva, nós não vamos descobrir milhares de lições lindas. Eu estava semana passada, eu queria citar essa, com certeza estão nos assistindo aí, jogadores do Inter, do Grêmio, que jogaram em 5 países, jogaram Liga dos Campeões, Flamengo, a Brasil Futebol Social Clube. Eles estão voltando, Elisa e Sueli, jogadores para dentro das comunidades, para unir essa grande paixão brasileira, que não é só do garoto que quer ser um Neymar, mas é também de cada um de nós que torcemos, que vamos para o estádio. Eles estão transformando o futebol numa pedagogia. Aprender a passar,
a bola com o outro, aprender a driblar, aprender a dividir tarefas, o ataque, a defesa, o meio. Linda o trabalho. Imagine o coração dos garotos batendo forte, porque agora, que nunca tiveram, infelizmente, é um problema que eles atuam, o foco deles é gerar a paternidade, que muitos não tiveram. E esse treinador passa a ser um novo pai para eles. Eu coloco isso porque essa trajetória de vida, minha, da Sueli, da Elisa, de um jogador de futebol, de um empreendedor social, quando essa orquestra brasileira se une, cada um cumprindo a sua missão, e sistemas como a SAP permite isso, integrar essas oportunidades, faça esse desafio à SAP, imagina, disponibilizar para eles onde é que tem oportunidades, onde eu posso dar mais um passo na minha trajetória de vida. Só hoje, gente, a USP tem 9 mil projetos de extensão, metade com capacidade ociosa que poderia ir para lá. O Sistema S. Então, não estamos fazendo nem de criar nada, só de usar o que está aí para conectar esses milhões de jovens. E eu queria concluir dizendo que nós estamos na ponta do que grandes pensadores. A Deb falou no painel anterior sobre os objetivos do milênio da ONU, né? Por trás disso está um economista chamado Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia. Foi o primeiro pensador que disse assim: desenvolvimento é liberdade. Desenvolvimento é escolha. Para quem tem 2, 3 escolhas, a vida é limitada. Para quem tem 15, 20, para quem tem várias escolhas na sua saúde, nas suas opções de trabalho, nas coisas que ele pode se educar, no acesso à cultura, em como lidar com, em aprender as novas tecnologias. Então, para a ONU, para a Amartya Sen, é ampliar essas oportunidades, porque aí vem o desenvolvimento. Não desenvolvimento que eu não consigo sair de casa, porque eu não tenho dinheiro do ônibus. Não desenvolvimento que eu não consigo comer. E Elisa hoje faz um brilhante trabalho para tentar melhorar a fome. Mas é entender que sem esse acesso, sem oportunidades, nós não podemos orquestrar. E aí é o papel dos stakeholders, Elisa. E aí é o papel, e eu encerro com Edgar Morin. Eu poderia falar de Dewey, poderia falar dos grandes pensadores da educação, poderia falar, inclusive, do Paulo Freire, que foi lá alfabetizar os pobres. Eu poderia falar de vários educadores que partem dessa complexidade do ser. Não do ser como produto, desse ser que se expande e que, às vezes, o currículo reduz, a escola reduz, a empresa reduz e deixa de lidar com essa riqueza que gera criatividade, que gera competitividade, como faz brilhantemente a economia de Israel. Era isso. Não, Egídio, suas palavras assim emocionaram. De verdade, a gente tem um caminho longo, a gente tem aí as bases para chegar, né? A gente precisa do comprometimento mesmo da população, de cada um de nós. Que lindo! Eu quero ouvir a Sueli, mas também quero convidar o público que está aqui ouvindo essa aula sobre diversidade e sobre um pensamento reflexivo, né, sobre que atuações, aonde a gente pode chegar, que façam suas perguntas também, porque é uma oportunidade escutar o Egídio e a Sueli com relação a esse tema. Então, aqui a audiência que está aqui escutando esse painel, fiquem à vontade para fazer perguntas, porque realmente vale a pena escutar o que o Egídio e a Sueli têm para trazer, uma riqueza que eles têm aqui para compartilhar com a gente. Sueli, agora eu quero ouvir um pouquinho você. Na realidade, Egídio, você falando em orquestração, me ocorreu o seguinte: à medida que você tem projetos executáveis, a gente tem resultados impressionantes. Então, eu ouvi dizer, né, na realidade foi a Regina Casé que mencionou, um projeto feito no Nordeste, com apoio, obviamente, né, de empresas, onde jovens, né, de comunidades carentes tinham aulas de dança, né, e aí você já pensa, Nordeste, Bahia, dança, samba, vamos lá, e a gente gosta de samba e tudo bem, gostar de samba também,
mas eram aulas de valsa, né? Então, os jovens da comunidade dançavam valsa. E aí o resultado, e a Regina Casé também, quando ela chegou, ela falou assim, gente, o que eu vim fazer aqui? Bahia, estou pensando em axé, e eu encontro, né, esse pessoal todo dançando valsa. E ela foi conversar com os jovens depois, né? Curiosa, obviamente. Eles narraram, que as meninas, principalmente, que elas não foram mais assediadas, elas não foram mais desrespeitadas. Por quê, gente? Não dá para dançar Strauss, né? E no outro dia mexer com a menina. Então, assim, quando você leva, né, oportunidade para essas comunidades, através da arte, né, através da música, da dança, o que quer que seja, você tem bons resultados em outras áreas que você pensou, né? Então, assim, a violência contra a mulher, ela diminui também quando você leva a arte para essas comunidades. Então, assim, vamos orquestrar outros projetos, como o que você acabou de listar, né? Porque a gente sabe que traz resultado. Então, assim, a SAP, ela tem 6 áreas, né, de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente tem mulheres, negros, LGBTQI+, gerações, cultura, pessoas com habilidades diferentes, tá? E esses grupos, eles existem para que um dia, né, a gente acredita que não vai precisar existir mais. Porque diferentes somos todos. Não existem pessoas iguais. Cada um tem as suas peculiaridades, a maneira de ver o mundo, mas nós somos pessoas diferentes por definição. A gente não vai encontrar 2 pessoas iguais. Então, nós fazemos um trabalho que leva a SAP para a comunidade. Então, a gente trabalha com várias gerações e mostrando para eles quem somos nós, né? E que as pessoas são bem-vindas dentro da nossa empresa. Qualquer pessoa, né? Mas a gente também faz esse trabalho interno, né? Que não adianta entrar uma pessoa cadeirante, uma pessoa no espectro do autismo, e eu não saber receber essa pessoa. Ela não vai ficar muito tempo, porque ela simplesmente não foi entendida. Não é que ela não tem condições, ou não tem capacidade, ou não sabe fazer. Ontem mesmo teve o depoimento de um gestor nosso, do Rio de Janeiro, e ele falou assim, olha, durante a pandemia eu tenho um colaborador que é cadeirante, e ele foi trabalhar no cliente, e tudo bem, né? Depois a pandemia aumentou, e agora a gente não vai mais para o cliente, mas no começo ele falou assim, todo mundo achava que ele não ia conseguir pegar avião, não ia isso, não ia aquilo, e gente, tudo bem, ele foi, não teve nenhuma reclamação, o trabalho dele foi super bem feito. Mas para que eu tenha isso, eu preciso que o gestor consiga receber esse cadeirante e acredite neste cadeirante. Então, o ecossistema, a gente faz esse trabalho, né, mas também faz esse trabalho que eu estou falando, que é interno, de capacitação, né? Então, uma vez que o colaborador entrou, esses gestores, eles precisam estar preparados para tratar essa pessoa. Então, uma pessoa do espectro do autismo, por exemplo, para ela, o diferente sou eu, né? E a pessoa que não tem capacidade sou eu, porque muitas vezes eles têm uma memória muito diferenciada, né? Não igual a minha, que é bem uma memória de uma pessoa comum, né? Então, a gente precisa conhecer cada pessoa, trabalhar com essas características e trazer ela para perto da gente. Então, um exemplo né, que tem funcionado bem aqui são as redes de diversidade trabalhando com treinamento dos colaboradores, reuniões, né, de tempos em tempos, para levar realmente conhecimento, né, porque a gente precisa falar daquilo que a gente conhece com propriedade. A gente ouve o mercado, porque a gente tem uma gama de clientes e fornecedores muito grande, e a gente não tem a intenção de falar sabemos tudo, né? A gente precisa ouvir os outros, então a gente leva também para dentro da empresa o depoimento de outras pessoas que consigam trazer para a gente um oxigênio, né? Senão, se você pensa sempre igualzinho, todo mundo é TI e tal, então tá, então vem aqui uma empresa que trabalha com cosméticos falar para a gente. É diferente, né, de ouvir o que o pessoal de TI tem a falar. Uma outra coisa que tem funcionado são as mentorias. E, pessoal, quando eu falo em mentoria, eu não estou falando do modismo da mentoria, tá? Porque existe um modismo de que a mentoria cura tudo, né? Se você tiver problema de fígado, a mentoria vai lá e resolve, né? Não é assim que funciona.
A gente precisa ter um projeto estruturado de mentoria, de modo a, efetivamente, para aquelas pessoas, você trazer algo significativo e que mude a vida dela. Se for uma mentoria só de inspiração, que é muito importante, mas que não fecha a questão, né? Eu preciso dar condições de que ela consiga, sozinha, né, numa próxima ocasião, resolver as questões que ela tem. Então, por exemplo, hoje eu fiz um plano de negócios e esse plano de negócio não é estático. Eu preciso saber, se eu precisar fazer um segundo plano de negócio, eu não preciso contar com o meu mentor, eu sei como fazer. Então, por isso que eu falo, é alguma coisa que realmente traga para a vida dela um diferencial. Então, essa mentoria, ela tem funcionado. E aí, o que a gente fez? Bom, vamos só nós ser mentores? Não, vamos convidar o ecossistema. Então, a gente convidou os nossos parceiros para trabalhar com a gente, e a gente consegue um número muito maior de mentores. Então, esse programa tem funcionado super bem, os parceiros estão super realizados, as pessoas que são mentoradas também têm o resultado. Então, assim, são esses programas, a gente precisa da prática, né? Como a gente começou falando, como que a gente aproxima a escola das empresas? Então, uma das maneiras é essa, né? E realmente, por um longo tempo ainda, e eu acredito que para sempre, né, já que eu sou uma educadora, eu acredito nessa questão da educação, e isso não vai parar, né? Nós que temos, né, meia idade, quem tem 20, quem tem 70, a gente nunca para de aprender. E aprender com um jovem é muito legal também, tá? É uma experiência enriquecedora. Com certeza, Sueli, com certeza. Aprender com o jovem, eles trazem esse refresh, né? Eles trazem essas novas ideias, essa nova cultura, e esse intercâmbio... É uma energia, né? O intercâmbio entre as gerações, para mim, é uma das grandes riquezas que existe. Muito lindo tudo que você falou, e a história da valsa é uma poesia. Isso deveria ser reverberado para várias comunidades, porque realmente é por aí. A gente tem mais aqui 6 minutinhos e gostaria que vocês fizessem alguma consideração final sobre esse painel aqui tão importante. Tantas coisas tão lindas que saíram daqui, reflexões tão importantes, uma honra compartilhar esse painel com vocês dois, Egídio e Sueli. Queria, então, só agradecer mais uma vez a Elisa, a Ariel e a Deb, porque vocês são pontes, conexões entre mundos diferentes. E é isso que está faltando no Brasil. E eu diria no mundo. Queria lembrar a todos que nós estamos numa mudança de civilização, com as inovações tecnológicas, com as mudanças climáticas, infelizmente com o avanço das brutais desigualdades e violências. E cada um de nós tem um papel fundamental em repensar a nossa trajetória de vida, em repensar da escola aos negócios, a política, as questões sociais, ambientais, e nos tornarmos personagens de nossa própria história e de reescrever a história no mundo que clama por isso. Então, nós temos que ter a capacidade de nos educar, não apenas educar, né, mas nos educar para lidar com esses desafios. E eu encerraria dizendo, não falta recursos, que infelizmente há bilhões, trilhões mal gastos, que não transformam vidas, porque são políticas fragmentadas, pensamento de escolas fragmentados que separam o ser ao invés de buscar uma unidade orgânica, sistêmica e complexa. E aí nós estamos nessa luta, eu convidaria a todos, há 700 vales de inovação global, Elisa, no mundo, Sueli. Israel, Vale do Silício, nós estamos tentando aqui criar o primeiro vale de inovação global em política pública, porque de baixo para cima a nossa sociedade tem muito a contribuir com essas questões no mundo. E quem passa por essa experiência sai transformado. Os nossos alunos, Elisa e Sueli, hoje, os 2.000 americanos que saíram daqui, viraram 3 embaixadores, diretores de banco, executivos, diretor da Unicef na época, e todos depõem. O que mudou na minha vida foi aprender com a diversidade, onde eu aprendi a aprender e a empreender. Muito obrigado a todos. Muito Maravilhoso, bem, obrigada.
Sueli, suas considerações também. A gente não combinou não, Egídio, mas ontem mesmo eu comentei que não falta dinheiro nesse país, né? Que falta projeto. A gente teve uma reunião e aí, assim, muito legal que você tenha trazido isso. Mas, na realidade, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto de fazer um convite, né, para as pessoas, para que essas pessoas estejam abertas, né, às novas experiências, à criatividade e, principalmente, a essa mudança interna, que eu acho que a mudança sempre ela começa a partir da gente. Então, assim, precisamos estudar, aprender, e a partir desse entendimento, a gente pode fazer alguma coisa para as demais pessoas. E não faltam oportunidades de fazer. Né? Então, o meu convite é para que a gente tenha esse olhar diverso, esse olhar inclusivo, esse olhar respeitoso, né? Porque sempre que você coloca a empatia naquilo que você faz, você vai ter um bom resultado. Se a gente não conseguir, né, in her shoes, né, se a gente consegue olhar com o olhar da outra pessoa, a tendência é que a gente tenha bons resultados. Então, eu convido as pessoas a continuarem aprendendo e não importa quantos anos a gente tenha, a continuar sempre aprendendo. Gente, olha o tamanho desse mundo. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Então, esse é o meu convite, né? Para que a gente tenha um olhar mais afetuoso, né? Para os nossos colegas, né? Para os nossos, para o próximo, né? E que a gente consiga alterar esse patamar e romper com esse gap que a gente tem, né? Diminuir esse gap que a gente ainda tem na educação, porque só assim nós seremos cidadãos mais felizes. E agradeço, então, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e de poder ouvir o Egídio, a Elisa, e vamos em frente, que a jornada é longa. Mas eu sou super otimista de que vai funcionar. Obrigada, Sueli, obrigada, Egídio. Realmente foi um painel incrível, rico, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço ao Mercas, em nome do Ariel, da Deb, por trazer um summit de educação. A gente sempre ouve, a gente sempre fala que a educação é a base de tudo, que a gente transforma o mundo através da educação. Então, quanto mais reflexões acerca desse tema de educação, eu acho que esse é o caminho para a gente realmente conseguir uma transformação efetiva e duradoura do nosso país. Então, quero muito agradecer e eu vou só finalizar com aquela última cena, vou trazer aquele vídeo inicial de novo, a última cena do vídeo, onde todos eles se dão as mãos, né? E eu acho que é por aí, esse é o caminho, é a união de todos, da diversidade. O Egídio falou isso muito bem, a Sueli também, de como a gente aprende com todos, né? Sejam eles mulheres, brancos, negros, homoafetivos, LGBTQI+, são todos eles poços de cultura, de aprendizado, e é essa união entre todos nós que vai trazer essa nossa riqueza de como povo, como nação, para a gente conseguir seguir adiante. Obrigada mais uma vez. Agora eu chamo o Ariel para fazer o fechamento do painel. Então, pessoal, é só para agradecer vocês rapidinho. Então, a Elisa, que mediou super legal o painel, o Egídio e a Sueli. Para mim foi uma aula escutar vocês. A gente já tinha conversado antes, mas assistir ao vivo é outra coisa. Então, foi super legal e super obrigado. Para quem está assistindo, eu quero deixar aí o recado também que a gente volta às 18h30. A gente tem mais um painel, que é do Receita Previsível. Ele é super, super legal. Ele mesmo é com o Thiago Muniz. Ele é Head de Business Growth e Country Manager na Receita Previsível, às 18h30 hoje, tá bom? Então, até lá.
vem do fundo comunitário e junto com o presidente da CIP, com o presidente da Hebraica, a gente teve a visão de criar um lugar que a gente pudesse ajudar o jovem a empreender. O Mercaz tem a missão de fomentar negócios. Como hub, o nosso trabalho é o de juntar as partes, auxiliando o empreendedor, do iniciante ao mais experiente, trazendo o investidor, que busca as melhores oportunidades de investimento em inovação, o mentor, que faz a interface com os empreendedores, trazendo sua experiência e conhecimento, o ambiente regulatório e o mercado de trabalho, que tornam tudo isso possível. Nós somos absolutamente comprometidos com a nossa missão. E é através de um evento como esse, que envolve inúmeros profissionais e junta educadores da rede pública, privada, da educação básica, universitária, startups e fornecedores, que vemos esse trabalho se realizar. Se você quer saber como o Mercaz pode ajudar você ou sua empresa a se transformar através da inovação, junte-se a nós. Faça parte dessa rede de profissionais vibrantes que se ajuda e cresce a cada dia. Venha para o Mercaz. Ações como essa do Mercaz são muito importantes para juntar essas pessoas no mercado, juntar a inteligência, juntar todas as idades, juntar todo o repertório, para a gente poder acelerar negócios e ao mesmo tempo dar valor a outros negócios.